Ok, então nós já estamos de volta com o segundo bloco do TVBA Entrevista de hoje e o nosso papo hoje é sobre violência contra a mulher. Estamos no mês de agosto, agosto lilás, onde é trabalhada essa questão aí de prevenção de violência contra a mulher. Chega, né? Chega de violência contra a mulher. Meu Deus, quanto mais a gente olha as redes sociais, mais casos ocorrem. A pergunta é até quando que vai acontecer isso? Nós já conversamos no primeiro bloco aí com a Fabiana Cardoso, né, que é secretária da Assistência Social aqui de Joinville. E agora, no segundo bloco, a gente conversa um pouquinho com a Palova Bauser, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville. Palova, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia comigo. É um prazer tê-la aqui no TVBA Entrevista de hoje. O assunto é muito vasto. Eu até comentava com a Fabiana já no primeiro bloco ali, a questão da violência contra a mulher, que quando a gente pensa que vai amenizar e vai acabar, surge um caso novo e mais um outro caso, e assim, até no elevador, mulheres agora são agredidas pelo namorado com 60 socos, e até quando isso vai, né, Palova? Então, eu acho que isso vem de uma cultura machista, no qual sempre o homem esteve à frente, deveria estar à frente, e que a mulher sempre ficava nos bastidores, né? Era submissa. E com o rompante das mulheres indo para a rua, foi visto o que elas podem fazer, que elas também, de fato, são de direito, o que é de fato de direito delas, né? O que acontece? Existem mulheres que não querem ter filhos, existem mulheres que preferem ter filhos e ficar em casa. Então a gente tem que respeitar o gosto de cada um, né? E o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foca isso, o direito de igualdade de gênero, né? Então a gente, além de fiscalizar, além de trabalhar com as questões de políticas públicas, enfatizar o real valor da mulher, né? A gente trabalha também com campanhas em prol dos direitos, para que, se ela tem os direitos dela, ela não acaba sendo vista como objeto, e a partir desse momento que ela é um objeto, com certeza ela vai ser violentada. Porque a violência só vem por quê? Porque falta, muitas vezes, o homem, em função da cultura e do que ele vivenciou no seu passado, dentro dessa cultura patriarcal, ele acaba vendo que ele a mulher é um objeto, eu posso jogar fora, se eu posso jogar fora, eu posso bater. Né? Então, a partir disso, e às vezes isso não está nem só no homem, está na mulher também, porque ela veio nessa cultura, né? Que ela tinha que fazer ela tinha algumas atitudes, ela sempre viu aquela atitude da avó, da bisavó, e que hoje ela acha que isso é normal, né? Infelizmente, o mundo mudou, direitos iguais, e a campanha desse ano do Agosto Lilás vem trazendo isso, né? Eu quero ser o que eu quiser, né? Eu devo estar onde eu quero, então, por isso. A mulher tem que ser respeitada, né, Palova? Eu acho que esse é um dos princípios básicos, né, no que se refere aos direitos da mulher. Ela tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que ser atendida. E isso não acontece em muitos casos, né, onde o homem se predomina como o macho alfa e acabou e ninguém mais manda. Isso tem que ser uma cultura que tem que ser exterminada. Você falou a palavra certa, eu acho que respeito. A partir do momento que a gente tem respeito conosco, né? Cada um tem respeito por si e tem respeito pelo próximo, isso daria sanado. Mas não, daí acaba vendo toda essa questão, não, eu sou mais forte, eu sou melhor, e daí com isso eu acabo tomando, né, o local do outro, né, ou tentando me empoderar em relação a ele. E daí as mulheres acabam sendo vítimas. E esse vítima, muitas vezes a gente diz, ela foi estuprada porque olha a roupa dela. Mas a gente não tem um estupro só em função da mulher que foi estuprada. E a criança que estava em casa de fralda, né? Ou a idosa que estava em casa que foi violentada. Então, assim, quando a gente vê isso, assim, não existe um culpado. O culpado é a pessoa assim, que é o agressor. E a gente tem que trabalhar muito com as campanhas, buscando esse empoderamento feminino, mas o empoderamento na questão de respeito. Né, dela se dar o respeito, dela ver que no meio da sociedade onde ela está, ou na família, ou na vizinhança, ela deve ser ouvida, ela tem que ser escutada e valorizada, né, e não inferiorizada. Esse batom tá feio, porque tá usando batom, porque tu usa essa roupa, né? Mulher o lugar de mulher é no tanque, é na cozinha, se ela quiser.
Se ela não quiser, é um lugar de qualquer um. Normalmente, quando a gente vai no CMDM, no Conselho da Mulher, fazer algumas palestras em empresas, em escolas, é bem interessante porque eu faço uma retrospectiva, né? Imagine se há 20 anos atrás um café, um almoço de família, como ontem, Dia dos Pais, né? Vamos imaginar, teve o almoço, nem vou dizer que teve churrasco, mas teve uma macarronada, né? Depois do almoço, há 20 anos atrás, aonde estavam os homens depois que almoçaram? Foram jogar, foram descansar, foram conversar, né? E as mulheres foram cuidar da cozinha, lavar a louça. Se fosse o churrasco e fosse o homem que tivesse feito churrasco, eu até entendo delas dividirem os trabalhos. Mas não, por que a gente tem que fazer isso? Né? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim, mas teve um motivo. Né? Então, agora, por que ela também não pode descansar depois do almoço? Ou por que ela não pode dividir o cuidado com a criança? Né? Então, a gente tem que levar em consideração. Por que ela não pode dar uma dormidinha e quando acordar, encontrar a cozinha tudo limpinha, né? E a pia tudo Ou porque não pode fazer arrumadinho? junto, gente. É tão mais tranquilo, né? Acho que eu vejo que a geração de hoje ela vem mudando. Né? Eu trabalho na área de ensino e eu vejo... não, sábado eu e meu marido vamos arrumar a casa. Então mudou. Mas se a gente vê uma pessoa de 50, 60 anos, a gente não vê essa divisão de atividades domésticas, por exemplo. Estou dando só um exemplo, mas não só na questão doméstica, mas a gente sabe também que na empresa é assim e tudo mais. Né? Me diz uma coisa assim, Palova, do Conselho Municipal trabalha, quais as demandas maiores que eles estão recebendo lá? Então, a gente fiscaliza, né? Hoje a gente está com ação em bares, em restaurantes, para ver essa questão de respeito da mulher, né? Até para avisar na questão de violência, é uma ação que a gente está fazendo esse ano. Nós temos muito a questão educacional também, nessa questão de valorização dos direitos iguais, não mais ou menos. Né? Nós fiscalizamos as políticas públicas, nós propomos políticas e fazemos todo o acompanhamento das ações que vêm acontecendo durante o ano. Esse ano, especificamente, nós tivemos uma demanda maior, porque a gente teve agora a Conferência da Mulher, que aconteceu na última semana do mês de julho. Nós também estamos trabalhando com o Plano Municipal de Direitos das Mulheres, né, para o município de Joinville, e, claro, com toda uma rede de apoio. E há 4, 5 anos a gente vem com as campanhas do Agosto Lilás, com o apoio da Secretaria de Comunicação aqui de Joinville. A gente tem a gente tem um grupo de trabalho lá em maio, nós começamos a formar um grupo de trabalho que tem em torno de umas 40, 30 pessoas diferentes que acabam atuando, que daí envolve não só as conselheiras do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, que vêm de instituições de ensino aqui de Joinville, que vêm de empresas, que vêm do governo, né, da parte governamental, mas também nós temos a Guarda Municipal, a gente tem a OAB por elas, o Grupo das Mulheres da OAB, e outras instituições empresas que acabam nos ajudando e levantando o tema. Então, se a gente for olhar todo o tema que vem nos últimos 4, 5 anos no município de Joinville, a gente vem com essa questão de valorização e empoderamento, buscando a igualdade de gênero. Né? Então, e esse ano essa campanha mostra isso, né? Que ela deve estar onde ela quiser, né? E também com segurança. Palova, existe aquela coisa que as crianças podem assistir alguma coisa indevida em casa. E isso pode ser trabalhado negativamente nela mesmo. Existe um programa, alguma coisa nas escolas para passar alguma coisa assim mais até a secretária cuidado, Fabiana, né? comentou que ela tem algumas parcerias em relação à Secretaria de Assistência Social com algumas instituições, no qual, através de teatros, peças, a gente aborda esse assunto. Especificamente no segundo semestre, mais no mês de agosto, nós acabamos indo nas escolas. O ano passado a gente foi praticamente em todas as escolas da rede estadual e algumas municipais, falando a respeito da campanha e da questão da violência. Porque a violência doméstica, ali em Maria da Penha, a gente sempre acha que é o companheiro que faz a agressão à mulher. Isso é o que mais aparece. Mas a gente sabe que pode ser um filho, que pode ser um filho que agrediu a mulher, que pode ser um vizinho, que pode ser um colega de trabalho que desrespeitou. Então, assim, abrange muito mais quando a gente fala da Lei Maria da Penha do que simplesmente
Simplesmente não, né? Mas na questão só do seu parceiro, mas sim de todo mundo. E muitas vezes também pode ser de mulher contra mulher, né? Porque também isso pode envolver a Lei Maria da Penha, porque ela está saindo quando a gente entra em relação a alguns conceitos em relação a isso. É um leque muito abrangente, então, né? É a questão de desrespeito, né? A gente sabe que a maioria vem do homem, vem do seu companheiro, mas aqui acaba... A gente viu até esses dias, eu acho que foi semana passada, né? Que a mãe denunciou o próprio filho por estar tendo a questão da violência doméstica voltada não só a questão psicológica, mas também a violência patrimonial, né? Então, que ela acabou fazendo, imagina a dor para essa mãe estar fazendo isso, mas é uma questão de sobrevivência também, para ela se manter viva, né? Você me fez lembrar de uma situação, teve aquela situação ali que virou notícia no país inteiro e até fora dele, do elevador, né, que o rapaz bateu na namorada com 61 socos, mas teve uma outra situação depois dessa, agora recentemente, de que o marido agrediu a mulher também no elevador, bastante agrediu ela, e ela não quis denunciar. Ela foi atendida, foi levada ao pronto-socorro, a polícia esteve lá, ela se negou a fazer o boletim de ocorrência, mas a mãe dela foi lá na polícia e registrou a queixa. Bom, ela não fez o boletim, talvez por causa de medo, a gente não sabe, né? Mas a mãe disse, não foi assim que ele pegou ela bonitinha aqui na minha casa. Ela foi lá e teve coragem e fez a denúncia. E agora, claro que está na mão da justiça, né? Então, o Conselho da Mulher, também uma das ações dela é a gente comunicar e avisar que qualquer um pode denunciar, né? E a gente sabe que, às vezes, começa com ciúme. Ele tem ciúme, ele gosta de mim, né? Mas esse ciúme acaba ficando mais violento, mais agressivo e vai virando... E assim, ele pediu desculpa. Daqui a pouco ele não só fez uma fala mais agressiva, mas ele beliscou, depois puxou o cabelo e depois começou a restringir. E a mulher, nesse meio, muitas vezes que ela fica em casa ou que ela não tem uma renda própria, né? Ou ela precisa de mais renda até para cuidar dos seus filhos, ela acaba se deixando nesse meio, né? Que bom que essa mãe deu um basta, né? Mas assim, a gente percebe que muitas vezes, e a maioria não denuncia. Não denuncia por quê? Porque ou acha e vê acredita que esse seja o único meio que ela pode viver, né? Ou às vezes, como já aconteceu dos eventos que o Conselho da Mulher foi, numa palestra, numa associação, num bairro aqui de Joinville, e a menina estava ascendente, com o olho, né? Assim, daí já tinham denunciado tudo dela, comentou assim, né? O que eu vou fazer? Eu moro atrás da casa da minha sogra, não tenho para onde ir. A minha sogra cuida dos meus filhos. E daí o sair dele é ir para a casa da mãe, né? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também, valorizar, atender. Então, dentro do conselho, a gente busca mostrar as redes de apoio, que ela não está sozinha, né? Que ela tem que denunciar, que ela tem que dar um basta nisso, né? E, claro, a gente sabe, por exemplo, que a polícia aqui de Joinville e de vários locais aqui de Santa Catarina, que, por exemplo, os homens que ficaram presos, ela já tem uma atuação, uma rede de psicólogos que fazem um tratamento para essas pessoas. Claro, quando eles querem, quando eles saem da prisão, e muitos o que foi abordado, que muitos nem sabiam que aquilo era uma violência. Então, a gente precisa mostrar realmente para a comunidade o que que a gente tem e a Maria da Penha mostra isso, o que é a violência. Só para você... por exemplo, assim, a violência física a gente até vê, mas a psicológica não. E a psicológica tu vai se fechando para o mundo, é o que acontece com essas mulheres. A patrimonial, olha, o celular eu tenho que saber a senha. Olha, eu tenho que... se você recebeu hoje o dinheiro é comigo. Não estou dizendo que está errado isso. Se foi comunicado e se foi acordado isso, e a gente tem esse acordo em função disso. Então, cada um, né, sabe da sua negociação quando casou. Mas o que a gente tem que ter um limite, tem um respeito, né? E quando foge do respeito, daí a mulher acaba sendo vista como objeto. Muitas vezes também ele nem percebe que vê, a família também não vê. Então, acaba sendo...
uma doença, né? Então a gente tem que tratar isso e mostrar, olha, você está num ambiente que não é saudável, né? Então é isso que a gente tem que mostrar para elas. E não pode bater. Ninguém pode bater. Eu já ouvi alguns comentários assim, que talvez para o homem que estava falando, eu penso que talvez ele estava se achando, né? A questão assim, minha mulher tem 30 anos, se ela não se cuidar, eu troco por 2 de 15. Isso é um tipo de violência psicológica contra a mulher. Não só psicológico, mas é o machismo, né? Esse é o puro machista. Que ele não vê, ele está vendo aí a mulher como objeto. É só, daí depois fala, é só brincadeira. Não, essa é uma frase que vem já de muitos anos, de muitos, do vô, da avó, e o que acontece? Acaba virando uma bola de neve, né? E então a gente tem que dar um basta nisso. Quando você escutar a primeira vez, você diz, não, está errado. Não é assim. Né? E daí muitas vezes ainda vão dizer assim, porque se ela falar isso ao contrário, se você ficar feio, eu te troco, daí ela virou promíscua, né? Então a gente tem que... Não, isso não pode ser feito, isso não pode ser falado. Né? Às vezes até, Paulo, é o próprio adolescente que ouviu o pai falar aquilo ali, nem sabe o que gravado, significa e repete, mas é por isso que é o patriarcado, né? Que vem em função dessa história. E daí muitas vezes até a mulher fala, né? Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Porque ela não percebe. Depois que eu entrei no CMDM, algumas falas que eu acabava ouvindo, que até eu não via problema, né? Eu falei assim, opa, mas isso... E daí, estudando um pouco mais a Lei Maria da Penha, eu falei assim, gente, olha como a sociedade está doente ainda, né? Então, a gente tem que mudar, tem que valorizar e respeitar. Tendo respeito é a palavra-chave. Acredito que o respeito, algumas pessoas querem para si, mas não dão, né? Aí não dá certo, né? Se eu quero de você, eu tenho que dar para você também. Do contrário, não existe respeito. E eu tenho que entender o limite, né? Que cada um tem o seu limite, tem o seu... a gente tem que saber respeitar, né? Então, em função disso. E daí, dependendo da cultura que você vem, tu fala uma frase que até é normal no meio que você vive, mas no outro não. Então, nós temos que aprender a respeitar isso. E você, como é que tá aí? Você tem respeitado a sua esposa? Você, esposa, tem respeitado o seu marido? É um assunto, né? Estamos no mês de agosto, lilás, onde se trabalha a prevenção contra a violência da mulher. Chega disso, né? Se você é vítima, denuncie. Tem o Disque 100, tem o Disque 180, então denuncie, tá? Mas acorda, né? Acorda porque você não pode ser vítima aí de violência, seja ela quaisquer que seja, entendeu? Então, sentiu prejudicada? Vá e faça a denúncia. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais TVBA Entrevista para você.